Bem-vindo ao The Debate. Hoje, nossa análise mergulha numa tarefa bem complexa, que é administrar hospitais no Brasil. Gerir essas instituições, a gente sabe, é uma atividade intrinsecamente desafiadora, né? Lida com alta tecnologia, múltiplos profissionais e a responsabilidade crucial de cuidar de pacientes em condições agudas ou crônicas que exigem atenção contínua. Essa nossa discussão, ela se baseia na análise das práticas e das exigências da gestão hospitalar hoje em dia, sabe? Um campo que é marcado por mudanças constantes e cenários de grande incerteza. A questão central que guia a nossa troca de ideias é, diante dessa complexidade toda, né, dos desafios financeiros operacionais que são inerentes ao setor, qual deveria ser a prioridade estratégica na gestão hospitalar brasileira? A gente deve focar na busca assim, incessante pela eficiência operacional e um controle rigoroso dos recursos? Ou será que o norte deve ser o foco primordial na humanização do atendimento e na qualidade que é percebida tanto pelos pacientes quanto pelos profissionais de saúde? Da minha parte, eu vou defender que a eficiência operacional não é só importante, ela é o pilar fundamental que garante a própria sobrevivência e a capacidade de modernização dessas instituições. E eu vou argumentar que, apesar de todos os desafios, a humanização e a qualidade do cuidado, elas não podem ser secundárias, sabe? Elas devem ser a bússola principal, o eixo que orienta a gestão, alinhadas à missão essencial do cuidado em saúde, que é a razão de ser de um hospital, né? Vamos começar, então, pela minha perspectiva. A gestão hospitalar, ela opera num ambiente de enorme complexidade. Mudanças tecnológicas, epidemiológicas, demográficas, regulatórias, tudo acontece muito rápido, criando cenários muitas vezes imprevisíveis. Para navegar nesse mar turbulento, uma base administrativa sólida não é um luxo, é uma necessidade absoluta. A própria sobrevivência da instituição e a capacidade dela de se modernizar, de oferecer serviços de qualidade, dependem de cuidados essenciais na gestão, sabe? E a administração eficaz dos recursos é central nisso. Pega a função administrativa de organizar, por exemplo. Ela trata exatamente de reunir, alocar e coordenar todos os recursos humanos, financeiros, físicos, de informação, de forma a otimizar o funcionamento do hospital. A eficiência, nesse contexto, significa usar o mínimo de recursos possível, sem, claro, prejudicar a qualidade final do serviço, né? Pensa nas estruturas organizacionais. Ter gerências bem definidas para áreas críticas, como materiais, patrimonial, financeira e até a hotelaria hospitalar, é vital. Isso permite um controle mais apurado, um uso mais racional dos recursos que, vamos combinar, são sempre limitados. E falando em controle, a função administrativa de controlar é igualmente crucial. Ela garante que as ações estejam alinhadas ao que foi planejado, respeitando metas, orçamentos, a capacidade real da instituição. O administrador hospitalar moderno, para lidar com tudo isso e com o avanço tecnológico constante, precisa de profissionalismo, né? De conhecimento técnico aprofundado em administração. E, a meu ver, a espinha dorsal dessa profissionalização é a capacidade de gerir com foco na eficiência operacional. Sem isso, a estrutura toda corre o risco de ruir. Eu compreendo a lógica da eficiência, sim, mas a minha abordagem parte de um ponto um pouco diferente. É inegável a complexidade e a necessidade de uma administração competente, profissional. Claro, contudo, a gente não pode jamais perder de vista a missão primordial dos hospitais, que é oferecer atendimento integral e de alta qualidade, focado nas necessidades reais dos pacientes. A gestão hospitalar moderna, como o próprio material que a gente analisou sugere, ela não pode mais se prender à rigidez dos modelos tradicionais, sabe? Ela precisa ser adaptativa, flexível e, fundamentalmente, centrada nas pessoas, tanto os pacientes e suas famílias, quanto os profissionais que dedicam seu trabalho ao cuidado. A humanização, veja bem, não é só um discurso bonito ou uma ideia vaga. Ela é uma diretriz explícita da Política Nacional de Atenção Hospitalar, a PNHOSP. E mais do que isso, ela é apresentada como uma estratégia de intervenção transversal
que deve permear todas as dimensões do hospital, não se restringindo só à relação direta entre profissional e paciente. O que significa humanizar na prática, então? Significa melhorar o ambiente físico de cuidado que a gente chama de ambiência, tornando ele mais acolhedor, mais seguro. Significa também olhar para as condições de trabalho dos profissionais, porque, vamos ser sinceras, um profissional sobrecarregado, desmotivado ou atuando em condições inadequadas dificilmente vai conseguir oferecer um cuidado verdadeiramente humanizado de qualidade, né? Colocar o paciente no centro das atenções é um exemplo clássico e fundamental de política de qualidade hospitalar. A própria existência de sistemas de acreditação hospitalar, como a UNA aqui no Brasil, mesmo sendo voluntários para a maioria, demonstra a importância que o setor dá para a avaliação e certificação da qualidade dos serviços. Esses sistemas olham para processos, resultados, segurança, vão além da mera eficiência financeira. Ignorar a humanização em nome de uma busca cega por eficiência técnica ou financeira pode, no limite, descaracterizar a própria instituição, sabe? Comprometer a sua finalidade última, que inclui até aspectos tão delicados e essenciais como os cuidados paliativos, que são oferecidos a pacientes em estágio terminal de suas doenças. Entendo seu ponto sobre a missão e a centralidade do paciente. A humanização é, sem dúvida, um valor importante. No entanto, a questão prática e, muitas vezes, brutal que se impõe ao gestor no dia a dia é como é que a gente pode garantir a própria sustentabilidade do hospital para que ele possa cumprir sua missão, seja ela qual for, incluindo a humanização, sem uma base sólida de eficiência financeira e operacional. A gestão eficaz dos recursos financeiros, materiais, patrimoniais, como eu mencionei ao falar das gerências específicas, ela não é, de fato, um fim em si mesma. Concordo, mas ela é, na minha visão, a condição sine qua non, sabe? A base indispensável para que qualquer outra iniciativa, por mais nobre que seja, possa se concretizar e se manter ao longo do tempo. A eficiência, ao buscar otimizar o uso desses recursos, que no setor de saúde são notoriamente escassos, disputados, é o que garante a sustentabilidade econômica necessária para que o hospital possa continuar operando, investindo em tecnologia, remunerando seus profissionais e, sim, implementar programas de humanização. Sem essa base financeira e operacional sólida, as melhores intenções, os planos mais bem elaborados de humanização, eles correm um sério risco de se tornarem inviáveis, de não saírem do papel ou de serem descontinuados na primeira crise que aparecer. É uma questão de pragmatismo, entende? Para garantir a continuidade do cuidado. Sim, concordo plenamente que a sustentabilidade é vital. Ninguém, em sã consciência, questionaria a necessidade de um hospital ser financeiramente saudável e operacionalmente viável. A divergência não está aí de forma alguma. A questão central, para mim, é a ordem das prioridades e a forma como a gente enxerga a eficiência. Eu vejo a eficiência como um meio fundamental, uma ferramenta poderosa, mas não como o fim último da gestão hospitalar. O propósito final é o cuidado de qualidade e humanizado. Existe um risco real e que precisa ser constantemente monitorado quando a prioridade absoluta se torna a minimização de custos ou a otimização de processos puramente técnicos, desconectada do impacto humano. Tão rígidos que ignoram necessidades individuais podem sim levar a um prejuízo direto na qualidade do atendimento, na segurança do paciente, na experiência vivida por ele e sua família e também, e isso é muito importante, nas condições de trabalho e na satisfação dos profissionais. Isso vai frontalmente contra a política de foco no paciente e a diretriz de humanização da PNH-OSP, que a gente já citou, né? A qualidade, e aqui eu incluo explicitamente a dimensão humana do cuidado, ela não pode ser tratada como um item secundário, um luxo a ser considerado só depois que todas as metas de eficiência forem batidas. Ela é parte intrínseca, indissociável e definidora do que é um serviço de saúde. A eficiência tem que servir à qualidade e à humanização, e não o contrário. Sua preocupação com os riscos de uma eficiência, digamos, mal aplicada, é pertinente. Claro.
No entanto, eu argumentaria que uma estrutura organizacional bem definida, com clareza de papéis, de responsabilidades, formalizada em documentos como o regimento interno, que detalha níveis hierárquicos, atribuições, e processos administrativos claros, como as funções clássicas de planejar, organizar, dirigir e controlar, são, na verdade, essenciais para garantir a consistência e a qualidade num ambiente tão complexo e propenso a riscos como o hospitalar. Pensemos no regimento interno e no regulamento interno que estabelece normas de comportamento, complementa a legislação trabalhista. Eles não são meros papéis burocráticos, entende? Eles visam garantir padronização em procedimentos críticos, o que é fundamental para a segurança do paciente. Eles ajudam a minimizar erros, a evitar desperdícios de recursos preciosos e a assegurar que os padrões de cuidado sejam mantidos de forma consistente em toda a organização, não importa quem esteja no plantão. Nesse sentido, a eficiência gerada por processos bem desenhados e controlados não é inimiga da qualidade. Ela é, na verdade, uma ferramenta poderosa para sustentá-la e até para melhorá-la, ao reduzir a variabilidade indesejada e os riscos associados. Uma boa organização libera tempo e recursos para que os profissionais possam focar no que realmente importa: o cuidado ao paciente. Reconheço, sem dúvida alguma, a necessidade de organização e de processos bem definidos. Um hospital não pode funcionar no caos. Isso seria, desastroso para todos. Contudo, a gestão moderna, como os próprios materiais que a gente analisou apontam ao criticar a rigidez do passado, exige mais do que apenas a aplicação estricta de processos e hierarquias. O administrador hospitalar hoje precisa ser mais do que um mero executor de regras. Ele precisa ser um agente de mudanças, um líder inspirador. Ele precisa ter fortes habilidades interpessoais, de comunicação, de motivação, que são inerentes à função administrativa de dirigir, para conseguir fomentar um ambiente de trabalho que seja, ao mesmo tempo, organizado e profundamente humano. O desafio é encontrar o equilíbrio. Processos excessivamente burocráticos, inflexíveis ou que não consideram as particularidades de cada situação podem, na prática, acabar sufocando a iniciativa dos profissionais, a empatia no atendimento e a capacidade de resposta rápida e adequada às necessidades individuais e muitas vezes únicas de cada paciente e sua família. Veja o exemplo da ouvidoria, um setor que foi explicitamente mencionado como responsável por receber reclamações, sugestões, elogios. A própria existência desse canal mostra a necessidade de mecanismos que vão além da estrutura formal e hierárquica, que permitem capturar a perspectiva do usuário e do profissional, um elemento chave tanto para a melhoria contínua da qualidade quanto para a prática da humanização. É preciso combinar a estrutura necessária com a flexibilidade e o foco nas pessoas para que a organização não se torne um fim em si mesma, descolada de seu propósito. Vamos trazer para a discussão as novas demandas que pressionam enormemente o sistema de saúde e, consequentemente, a gestão hospitalar. Temos, de um lado, o envelhecimento da população brasileira, um fato demográfico inegável. De outro, a mudança no perfil epidemiológico, com aumento expressivo das doenças crônico-degenerativas. Esses dois fatores combinados, eles elevam drasticamente a demanda por serviços de saúde, especialmente os mais complexos e de longa duração, o que, por sua vez, intensifica a pressão sobre os recursos financeiros, humanos, de infraestrutura, que já são escassos. Nesse cenário, surgem novas modalidades de atendimento que buscam, em parte, otimizar o uso da caríssima estrutura hospitalar. Temos a cirurgia ambulatorial, o chamado Day Hospital, regulamentado pelo CFM para procedimentos de menor complexidade. E temos a assistência domiciliar, o home care, que leva a parte da estrutura e cuidado para a casa do paciente, seguindo critérios da Anvisa. São alternativas importantes. No entanto, a gestão eficiente do núcleo hospitalar, da internação propriamente dita, ela continua sendo absolutamente prioritária.
É essa eficiência na gestão dos leitos, dos recursos diagnósticos, terapêuticos, das equipes, que garante a capacidade de resposta do hospital aos casos complexos, agudos ou crônicos com potencial de instabilização, que são, afinal, a razão de ser da definição de hospital na própria PNH-OSP, né? A eficiência na gestão do núcleo permite que o hospital absorva essas novas e crescentes demandas sem colapsar sua estrutura central. Olha, eu vejo essas novas demandas justamente pelo ângulo oposto. Para mim, elas reforçam ainda mais a urgência e a centralidade de uma abordagem focada na humanização. Pensemos nos pacientes com doenças crônicas e na crescente população idosa. Frequentemente, eles necessitam de um cuidado contínuo que vai muito além do procedimento técnico pontual, sabe? Eles precisam de empatia, de acolhimento, de escuta ativa, de uma comunicação clara e eficaz entre os diferentes profissionais e com a família. A própria assistência domiciliar e, de forma ainda mais emblemática, os cuidados paliativos que a portaria da PNH-OSP reconhece como função fundamental do hospital são exemplos claríssimos onde a dimensão humana do cuidado é absolutamente central e inseparável da qualidade técnica. Não se faz bom cuidado paliativo sem humanização. Não se faz boa assistência domiciliar a um paciente crônico complexo sem um olhar atento às suas necessidades emocionais, sociais e familiares. Focar obsessivamente apenas na eficiência operacional, na otimização de leitos, na redução de tempo de permanência ou na contenção de custos pode falhar. Assim, miseravelmente em atender integralmente às necessidades desses grupos de pacientes, que são cada vez mais representativos. A qualidade percebida pelo paciente e sua família, que nessas situações está fortemente ligada à humanização do atendimento, à comunicação, ao acolhimento, torna-se um diferencial ainda mais relevante e um indicador crucial do sucesso da instituição nesse novo cenário de cronicidade e envelhecimento. Isso nos leva a uma questão fundamental: como é que a gente mede o sucesso da gestão hospitalar? A função administrativa de controlar é essencial aqui. Temos instrumentos objetivos para isso. O relatório anual de gestão, por exemplo, apresenta resultados financeiros, de investimentos, de produção. Relatórios assistenciais, derivados da análise de prontuários, de sistemas de informação, permitem monitorar indicadores-chave como taxa de ocupação, tempo médio de permanência, taxas de alta, incidência de infecção hospitalar, análise de óbitos. São dados concretos que permitem avaliar o desempenho operacional e financeiro da instituição. A eficiência, nesse sentido, pode ser medida, monitorada e gerenciada de forma objetiva. Isso é crucial para garantir a prestação de contas, o accountability, perante a sociedade, os órgãos financiadores, a própria equipe, e também para assegurar a sustentabilidade da instituição a longo prazo. São indicadores tangíveis que demonstram a saúde e a robustez da organização. Veja bem, métricas operacionais e financeiras são importantes, não há como negar. Elas fornecem um retrato valioso da saúde econômica e da produtividade da instituição. Mas a minha ressalva é que elas não capturam, nem de longe, a totalidade e a complexidade do que significa o sucesso para uma organização cuja missão é cuidar de pessoas em momentos de vulnerabilidade. A acreditação hospitalar, como eu mencionei, mesmo sendo um processo voluntário para a maioria das instituições no Brasil, já tenta ir além, avaliando a qualidade dos processos assistenciais, a segurança do paciente de forma mais abrangente, mas mesmo ela pode não capturar tudo. A satisfação do paciente, a sua percepção sobre o cuidado recebido, o respeito à sua autonomia, o acolhimento da sua família, elementos intrinsecamente ligados à humanização, são indicadores cruciais do sucesso em cumprir a missão hospitalar. Da mesma forma, o bem-estar, a satisfação e a saúde mental dos profissionais de saúde são fundamentais, pois impactam diretamente na qualidade e na humanização do cuidado prestado. Esses aspectos podem ser mais difíceis de quantificar objetivamente do que um balanço financeiro ou uma taxa de ocupação, sem dúvida.
Mas ignorá-los ou relegá-los a um plano secundário porque não se encaixam facilmente em planilhas é ignorar uma parte essencial do propósito da organização. Um hospital pode ter contas equilibradas, alta produtividade, mas se falhar em prover um cuidado digno, seguro, respeitoso e compassivo, terá ele realmente alcançado seu objetivo fundamental? Eu acredito que não. A nossa troca de ideias hoje evidencia de forma muito clara a tensão inerente e constante que permeia a gestão hospitalar no Brasil e provavelmente no mundo. Reafirmo minha posição de que a busca contínua pela eficiência operacional, sustentada por uma administração profissional, por estruturas organizacionais claras e por um controle rigoroso dos recursos disponíveis, é absolutamente indispensável. É ela que garante a viabilidade econômica, a capacidade de investimento e, em última instância, a própria capacidade de atendimento dos hospitais, especialmente diante dos desafios crescentes de demanda, subfinanciamento e complexidade tecnológica e epidemiológica. Sem essa base sólida de eficiência, as demais aspirações, por mais nobres e necessárias que sejam, e eu reconheço a importância da humanização, correm o risco constante de se tornarem insustentáveis na prática, sabe? Projetos bem intencionados, sem a base material para prosperar. Por outro lado, esta análise reforça minha convicção de que a humanização e o foco na qualidade integral do cuidado não são elementos acessórios, opcionais ou secundários na gestão hospitalar. Eles são, na verdade, o cerne da atividade, a própria razão de ser dessas instituições. Colocar o paciente, suas necessidades multidimensionais e sua experiência singular, bem como as condições de trabalho, o desenvolvimento e o bem-estar dos profissionais de saúde, no centro das decisões estratégicas e operacionais, conforme preconiza a Política Nacional de Atenção Hospitalar e as melhores práticas de qualidade em saúde, é o que verdadeiramente define o sucesso e a legitimidade de uma instituição de saúde perante a sociedade que ela serve. Isso pode exigir, sim, abordagens de gestão mais complexas, mais adaptativas, talvez menos focadas na simples e fria otimização de recursos numéricos, e que demandem maior investimento em pessoas e processos relacionais. Mas eu considero esse o caminho fundamental para cumprir a missão essencial do cuidado com excelência e dignidade. Fica evidente, portanto, que encontrar e manter um equilíbrio dinâmico e inteligente entre essas duas perspectivas, a eficiência que garante a sustentabilidade material e a capacidade de operar, e a humanização que realiza o propósito ético e social do cuidado, é talvez o grande desafio contínuo, a arte maior e a responsabilidade primordial dos gestores hospitalares no Brasil. Exato. E a análise aprofundada do material que embasa a nossa discussão, olhando para as estruturas organizacionais, as funções administrativas clássicas e modernas, as políticas de saúde como a PNH-OCP, os desafios demográficos, epidemiológicos e as novas demandas de atendimento, certamente oferece muitos elementos valiosos para que cada um de nós e nossos ouvintes possa refletir sobre as melhores estratégias e os caminhos mais promissores para navegar nesse cenário tão complexo, desafiador e absolutamente vital para o bem-estar da nossa sociedade.